Amém, irmãos. Para a gente fechar o nosso conteúdo do período interbíblico, eu queria fazer muito brevemente um rápido recap aqui, uma rápida revisão daquilo que a gente viu até aqui e para a gente entender mais ou menos aquilo que a gente quer traçar nessa última aula. Para facilitar um pouco o entendimento, eu dividi, talvez, não sei se ficou 100% claro nas primeiras aulas, eu dividi essas nossas 3 aulas de período interbíblico em 3 heranças. 3 heranças que o período interbíblico traz para nós. E a primeira herança que eu coloquei aqui, depois das referências bibliográficas, foi a questão das escrituras, ou seja, a herança arqueológica que o período interbíblico traz para nós, mostrando não só as confirmações científicas nos quais se baseiam a historicidade da palavra de Deus, e eu ressalto a palavra científica, porque afinal de contas, a arqueologia ela é um elemento científico e ela vem a ser usada por Deus para comprovar a veracidade das Escrituras e a autenticidade dela sobre nós. E é claro que o período interbíblico foi grandemente usado por Deus para confirmação dessas palavras do Senhor. Então, foi no período interbíblico que foi fixado o cânon bíblico, a gente falou um pouco disso, e também é do período interbíblico a maior descoberta arqueológica bíblica de todos os tempos, que são os manuscritos do Mar Morto. E aí a gente fecha a divisão do Antigo Testamento que chega para nós hoje com essa quebra entre capítulos e versículos. Esse foi mais ou menos o assunto da nossa primeira aula, essa herança literária, essa herança arqueológica do período interbíblico. Na segunda aula, eu fiz um pouco o link entre os testamentos, falando um pouco dessa herança da teologia de Jesus Cristo, falando um pouco sobre como Jesus era o centro do Antigo Testamento e como essa ponte de interpretar o Antigo Testamento olhando para Jesus nos faz entender Cristo como Messias, dentro também de uma perspectiva de entender as razões pelas quais Israel não compreendeu a existência do Senhor Jesus como sendo o Messias. E isso, consequentemente, levou à nossa salvação, porque é justamente a rejeição do Senhor como Messias pelos judeus que o faz servir a nós como o Messias Salvador pelo sacrifício e o sangue derramado por ele na cruz. E aí a gente viu várias profecias bíblicas que apontam para o Senhor como Messias ao longo do Antigo Testamento, fazendo o link entre os testamentos e mostrando essa herança teológica do período interbíblico. E aí a gente finalmente chega na aula de hoje. A aula de hoje, talvez muitos tenham se perguntado, poxa, mas eu queria entender um pouco mais essa herança histórica do período interbíblico. Eu queria entender um pouco mais, afinal de contas, o que rolou nesses 400 anos nos processos históricos que fecham a página do Antigo Testamento, quando o povo estava sobre as rédeas, quando o povo estava sobre o domínio do Império Persa. E a gente fecha as páginas do Antigo Testamento lá nos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias, e a gente abre as páginas do Novo Testamento, onde Jesus nasce sob o domínio romano. Então acontecem alguns processos históricos ao longo dos 400 anos que se passam, que são exatamente aquilo que nós vamos falar na aula de hoje. E então a aula de hoje se caracteriza muito mais por essa herança histórica do período interbíblico, que eu espero deixar claro para os irmãos, sempre fazendo o aviso, o disclaimer, que a aula de hoje tem muitos conceitos de nomes, de anos. Nosso objetivo não é fazer com que você memorize datas e acontecimentos históricos, mas simplesmente a gente vai ter que passar, inevitavelmente por eles, para que a gente possa compreender quais que são as características que fazem o povo emergir de um domínio medo-persa e finalmente chegar a Jesus num domínio romano. E aconteceram muitas coisas no meio do caminho que vão, na aula de hoje, serem auxílios para que nós entendamos o povo para o qual Jesus pregou. A característica
de Israel que fecha o Antigo Testamento, ela é muito diferente do Israel que emerge no Novo Testamento. Justamente porque o povo foi impactado por todos esses acontecimentos históricos. E isso marca o povo de uma forma tão grande que faz com que, né, a palavra de Deus seja recebida de uma forma muito diferente da qual seria se Jesus tivesse vindo 400 anos antes. Mas é claro que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Isso é a mensagem principal dessa nossa aula, à medida que nós vamos analisar justamente esses acontecimentos históricos. Então, de novo, não se impressione com a quantidade de datas e nomes que a gente vai citar, mas que você possa captar a mensagem de como esses processos históricos se desenrolaram até que Israel chegue na Palestina do século I, dentro de um contexto de dominação romana. Eu terminei aqui nesse slide de aula passada e eu falei sobre a sucessão dos impérios orientais que dominaram toda a região do Oriente Médio e cada um deles teve uma característica histórica que marcou a história de Israel de uma certa forma. E aí eu coloco aqui na ordem todos os impérios que dominaram o povo de Israel, pelo menos todos os grandes impérios, que dominaram o povo de Israel e deixaram cada um uma marca, que vai fazer com que o povo chegue até a época de Jesus de uma forma um pouco diferente do período passado do Antigo Testamento. E eu destaquei que o primeiro povo que faz um estrago ali, que faz um primeiro strike sobre o povo de Israel, foram os assírios. Os assírios, a gente lê essa história nos livros dos reis, no Antigo Testamento, que eles dominaram o norte de Israel. Lembrem que depois do reinado de Salomão, o reino de Israel se divide entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte comumente é chamado de Israel e o reino do sul comumente é chamado de Judá. E o Império Assírio, em 720, ele destrói completamente o reino do norte, ou seja, o reino de Israel. E os assírios, eles eram muito marcados por uma crueldade excessiva. E essa crueldade fazia que não só eles conquistassem o povo, mas eles tinham um desejo de destruir a identidade do povo de Deus. E isso é até um elemento profético para nós, de uma potestade maligna que deseja também destruir a nossa identidade. E é algo que nós devemos lutar, obviamente, contra. E como que foi essa destruição da identidade do povo de Israel? O povo assírio, eles misturavam os povos conquistados. Ou seja, eles pegavam uma porção de israelitas e mandavam para uma região diferente do mundo. E traziam povos de outras regiões diferentes do mundo, que eram dominados pelos assírios, e traziam para Israel. E eles ficavam misturando o povo, misturando as suas identidades, misturando as suas culturas, misturando as suas religiões. Isso fez com que o povo do sul, o povo de Judá, criasse um ranço, criasse um preconceito contra essa turma que morava no norte. E isso perdurou até a época de Jesus. A gente vê Jesus caminhando pela Palestina e a gente vê um preconceito muito grande entre o povo de Jerusalém e o povo da cidade de Samaria, os samaritanos. E isso é consequência exata desse impacto do poderio assírio sobre o norte de Israel, porque eles misturavam a turma do norte de Israel e fez com que esse povo tivesse uma identidade, uma religião totalmente distorcida. Era um povo que mesclava a religião judaica com outras religiões idólatras e por isso mesmo havia até a época de Jesus, ou seja, 720 anos depois, um preconceito do povo do sul para com o povo do norte de Israel. Passa o tempo, no ano de 600 a.C., é a hora do Império Babilônico dominar sobre toda a região do Oriente Médio, destruir o reino dos assírios, e o povo babilônico, eles tinham uma característica diferente de dominação. O rei Nabucodonosor, que era o grande imperador da Babilônia, ele tinha o objetivo de construir uma grande cidade. Ele tinha o objetivo de construir uma grande Babilônia, o grande império, a grande capital que mesclasse a ciência e a cultura de todas as regiões do mundo. E isso fez com que o povo de Israel fosse levado cativo
né, para a Babilônia, e a gente vê isso, né, na época de Daniel. Falando sobre Daniel, né, Daniel ele é usado por Deus justamente para interpretar uma profecia que Deus traz para o rei Nabucodonosor, onde Daniel interpreta o sonho que o imperador havia tido, onde havia uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, cujo peitoral era de prata, cujas pernas eram cuja cintura era de bronze, cujas pernas eram de ferro e os pés eram de barro. E Daniel interpreta, né, esse sonho com base na revelação que o Senhor traz para ele, dizendo que cada um desses elementos, da natureza era um diferente império, onde a cabeça de ouro era o império da Babilônia, mas que esse império seria sucedido por um outro império, né, de prata, que por sua vez seria sucedido por um novo império de bronze e que por sua vez seria sucedido por um novo império, finalmente, de ferro. Mas que todos esses impérios seriam derrubados por uma pequena pedra que havia sido retirada de uma montanha, né? E essa profecia que o Senhor traz em interpretação era justamente a sucessão desses impérios, né? Onde a cabeça de ouro era o Império Babilônico, né, o próximo império, o Império de Prata, era o Império Persa, consequentemente vinha depois o Império de Bronze, que seria o Império Grego, nós vamos falar dele daqui a pouco. Futuramente, né, haveria o Império de Ferro, que era o Império Romano, até que finalmente todos esses impérios seriam transformados em pó pelo poder de uma pequena pedra, mas que não era uma pedra, né, forte por si mesmo, mas era uma pedra que tinha um DNA, né? O DNA da montanha, o DNA do próprio Deus, né, de Jesus Cristo. Qual era a sucessão desses impérios, né? E a gente vai ver isso justamente no período interbíblico. O próximo império, né, depois do império de ouro, né, que Daniel mesmo explica para o rei Nabucodonosor, que era a Babilônia, vem o Império Persa, que é um império que tem uma característica de dominação mais suave que o Império Babilônico, né? A palavra de Deus fala sobre o rei Sírio, que domina o Oriente Médio, e ao dominar sobre a Babilônia, ele permite a volta do povo judeu para Jerusalém. E a gente vê, né, esse retorno do povo nos livros de Esdras e Neemias, onde o povo, inclusive, é permitido pelo próprio imperador a retomar, né, a sua construção, a retomar sua identidade, a retomar sua religião, reconstruir, né, embora com dificuldade, os seus muros, reconstruir o templo e se reconectar, né, com o Senhor através da reedificação, né, da cultura, né, de sacerdócio e levítico. E isso acontece, né, nos finais do Antigo Testamento, e a gente vê até um reavivamento, né, um reavivamento bíblico, onde o povo retoma a leitura da palavra, né? Esdras era um grande escriba, um sacerdote que faz com que o povo, né, retome a sua paixão pela palavra de Deus, e ele convoca, né, um grande arrependimento para que o povo, né, se voltasse para as Escrituras, e a gente sempre associa, né, essa passagem com a base do avivamento, né? Todo o avivamento ele vai se dar quando o povo for verdadeiramente apaixonado pela palavra de Deus e retomar com sinceridade para com as Escrituras. É aí que fecha, né, aí que fechamos o Antigo Testamento, e a gente começa agora a navegar pelos tempos do período interbíblico. O próximo império que vai dominar sobre toda a região é o Império Grego, né? O Império Grego ele tem a sua marca, né? Ele tem o seu apogeu com base no governo de Alexandre o Grande, também chamado de Alexandre Magno, né? Alexandre Magno ele conseguiu dominar sobre todo o mundo conhecido naquela época, né? Passando por partes da Europa, o norte da África, todo o Oriente Médio e chegando inclusive até a própria Índia. Só que apesar do domínio militar ter sido muito breve, né, bem da verdade que o Império Grego ele teve uma dominação de apenas 200 anos, o grande impacto que o Império Grego traz não são nas suas características de dominação militar, mas sim nas suas características de dominação intelectual. O Império Grego ele foi o berço de toda a cultura do pensamento ocidental. Foi o Império Grego que trouxe
né, uma nova perspectiva sobre as artes, uma nova perspectiva sobre a literatura e uma nova perspectiva sobre a filosofia. E ao trazer essa dominação intelectual sobre toda essa região, o Império Grego deixou marcas que perduram até os dias de hoje. Mesmo tendo, né, dominado sobre essas regiões militarmente durante um período curto, até hoje nós somos impactados pela arte, pela filosofia e pela cultura grega. Certas coisas, inclusive, que são características de pensamento que são radicalmente contrárias à palavra de Deus. Filosofias que emergem desse período, que se confrontam de maneira absoluta com a palavra. E a gente vai falar, né, nós vamos navegar um pouco mais em detalhes sobre esse pensamento e esse domínio no próximo slide, mas nós já vamos chegar lá. Antes eu vou fechar aqui a sucessão de impérios até finalmente chegar nos tempos de Jesus. Enfim, como eu falei, o período grego ele toma um tempo de 200 anos, até que o império se quebra em três. E ele se quebra em três e começa uma grande guerra civil e faz com que o povo de Israel, durante um breve período, eles acabam ficando bem na fronteira entre os subgrupos dos gregos que dominavam sobre a região da Judéia, ou Palestina, como a gente chama, né, a área geográfica onde Israel se encontra. Eles passaram por um período, né, de domínio egípcio, depois eles passaram por um domínio sírio, mas na verdade esses dois grupos eles eram apenas uma subdominação, né, do império grego, que acaba dominando por Israel. Mas em 165 a.C., acontece uma marca histórica muito importante para entender o período interbíblico e para entender também como Israel se comportava na época de Jesus. Nessa época, nesses anos, né, entre o ano 200 e o ano 150 a.C., acontecem as maiores perseguições contra a cultura judaica que se tem história. Né, a gente muitas vezes pensa, né, que o período de maior perseguição aos judeus, ele se dá na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler tenta exterminar toda a nação e todas as pessoas de identidade judaica. Mas nesse período, né, talvez exista a perseguição mais ferrenha sobre os judeus até que se tenha conhecimento das atrocidades que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Durante esse período, né, os reis que se sucederam, né, que eram heranças desse subgrupo dos imperadores gregos, eles tentam não só escravizar os israelitas, mas eles tentam impor à força a conversão dos israelitas para a religião grega. E uma das atrocidades que é feita, por exemplo, é a proibição de qualquer prática, né, de rituais judaicos. Se é proibida nessa época a circuncisão, se é proibida nessa época a existência e a leitura da Torá, se é proibida nessa época, né, o oferecimento de qualquer sacrifício, né, ao Senhor. E durante esse breve período de tempo, né, os reis de descendência do Império Grego, eles tentam profanar o templo do Senhor. Né? E talvez uma das maiores coisas que se tenha feito contra os judeus nessa época foram a introdução pelos reis gregos de sacrifícios de porcos dentro do próprio templo de Jerusalém, o que obviamente, né, para os sacerdotes judaicos era talvez a mais grave profanação que se poderia fazer sobre o templo. Isso gera uma revolta do povo de Israel, que conclama uma guerra civil. E durante esse período, né, que é chamado de período macabeu, que ele vigora 100 anos, né, de 160 a.C. até os anos de 60 a.C., Israel consegue estabelecer uma autonomia, Israel consegue estabelecer um domínio independente, até que finalmente, né, chegue o Império Romano, que vai dominar todo o mundo conhecido naquela época. Né? O Império Romano ele consegue
suceder, né, em poder, em domínio territorial, né, em domínio temporal, em domínio intelectual, qualquer coisa que já tenha registro na história da face da Terra. Nunca antes um império, né, e até agora a gente nunca teve notícia de um império que durou 1000 anos, que dominou uma extensão territorial tão grande e que tenha tido, né, um apogeu, né, militar, intelectual tão forte quanto foi, né, o Império Romano, e isso é, né, a maior dominação, enfim, temporal e imperial que se tem conhecimento, né? Jerusalém cai sob domínio romano, né, mais ou menos no ano 65 antes de Cristo, e aí a gente chega, né, nos domínios de Herodes, né, que vai dominar a Judéia, né, que vai ser um governador romano, né, governando a Judéia até a época de Jesus, e a gente vai falar desse rei Herodes daqui a pouco em um pouco mais de detalhes. Essa é a sucessão, né, de impérios orientais. E a mensagem bíblica, né, que a gente tem, né, com relação a isso, né, eu trago, né, no livro de Salmos. Por quê? Né, eu trago uma mensagem bíblica sobre isso. Né? Não só a palavra de Deus, né, traz inúmeras profecias sobre esses reinos, né? Vide essa profecia em Daniel, né, no capítulo 2, mas muitas vezes a gente fica assustado, né, com esses acontecimentos históricos e a gente vê assim, nossa, mas como que as coisas acontecem, né, na humanidade, e a gente acha muitas vezes que, né, o mundo acaba ficando refém desses acontecimentos e dessas, né, intersecções de domínios culturais e poderios humanos, né, que muitas vezes podem trazer algum susto, né, para os irmãos, e perseguição, e dor, e tensão. Mas a bem da verdade, né, e o salmo no capítulo 2, ele é um salmo que é dedicado, né, a falar sobre o domínio do Senhor sobre os reinos do mundo. E eu queria destacar só um versículo, né, para fechar aqui essa parte de sucessão de impérios orientais, que mostram como o Senhor vê toda essa circunstância, né? E diz assim a palavra de Deus, né? No Salmo capítulo 2, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra, eles se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Né? O reino desse mundo, ele vai sempre tentar subjugar, né, o Senhor. E por mais que eles tentem, olha a resposta, né, que o Senhor traz para eles. Né? No versículo 2 ainda fala que os reinos do mundo conspiram contra o Senhor, e esses reinos dizem, né, rompamos os seus laços e sacudamos as suas algemas. Porém, né, diz o versículo 4, aquele que habita no céu ri desses homens. Aquele que habita no céu, o Senhor, zomba desses reinos. Porque na sua ira, a seu tempo, ele lhe irá de reinar. Então, o Senhor, né, o que a palavra fala? Né? O homem pode até tentar trazer algum domínio. Né? O reino do mundo, o reino humano, pode até tentar fazer alguma conspiração para dominar sobre, né, os desígnios de Deus. Mas a bem da verdade é que o Senhor ri dessas conspirações. Né? Enquanto a gente pode ficar muito preocupado, né? Puxa vida, o que será que o mundo está tramando contra os filhos de Deus nos tempos de hoje? Né? Talvez muitos de nós, né, a gente vive discutindo sobre isso lá em casa, né? Talvez a gente fique assustado com o que está acontecendo hoje, né, com essa pandemia, com todo esse domínio governamental sobre as pessoas, né? E realmente o reino dos homens, ele está tentando, né, fazer alguma conspiração contra os filhos de Deus. Mas enquanto isso, o Senhor ri sobre eles. Enquanto isso, o Senhor zomba, né, dos homens. Por quê? Porque o Senhor, né, vai usar cada uma dessas circunstâncias. O Senhor vai usar cada uma dessas situações para fazer com que o seu reino prevaleça. O Senhor vai usar cada uma desses acontecimentos, desses impérios, desses históricos, para fazer com que o reino de Deus, ele prevaleça. E a gente vai ver exatamente como o Senhor usou cada uma dessas coisas, né, para prevalecer em Cristo. Antes, vamos falar um pouco sobre o período helenístico, ou seja, esses 200 anos de domínio grego sobre a face da terra. Né? Alexandre o Grande, como eu mencionei há pouco, ele formou, na época, o que era o maior domínio territorial conhecido, só depois superado pelo Império Romano. Né? Ele dominou a África, uma parte da Europa, ainda que pequena,
o Egito, a Síria, a Pérsia e até a Índia. E eles tinham, né, os gregos tinham o objetivo de construir grandes, que eles chamavam de polis, né, grandes cidades onde se reunisse, né, o apogeu do conhecimento e da cultura. Eles, né, construíram grandes bibliotecas e, fazendo esse objetivo de construir grandes cidades, eles edificaram alguns lugares de uma maneira muito especial. E eles edificaram, né, 2 cidades que no fim acabaram ficando capitais desses subgovernos, né, desses estados gregos. E essas capitais foram muito importantes no Novo Testamento, né? 2 delas eu destaco: a cidade de Antioquia e a cidade de Alexandria, né? A cidade de Antioquia era a capital do Estado sírio, né, que era um desses estados colocados e subdivididos pelo imperador grego, e a cidade de Alexandria era a capital das divisas egípcias, né, dessa região africana do domínio grego. E a gente vai ver que essas cidades elas se tornam polos tão importantes que vão se construir ali, né, mesmo 400 anos depois, elas vão ser lugares do testemunho de Paulo, né, onde ele vai edificar de maneira missionária igrejas muito importantes nessas cidades, né? Paulo, inclusive, ele passa um período muito grande, né, sendo treinado até e pastoreando, né, o grupo que se concentrava ali na cidade de Antioquia, e aí depois ele é enviado como missionários para diferentes partes do globo. Mas essas 2 cidades elas foram muito importantes, né, e edificadas nessa região, nesse tempo de domínio grego. Outras cidades que nós conhecemos da Bíblia, né, como Filipos, como Corinto, eram cidades, né, importantes desse período e que acabaram ficando, né, relevantes até as épocas, né, dos tempos apostólicos. Mas, como eu falei, a maior herança do povo grego para nós, ela não foi a herança militar, né? Diferentemente do Império Romano, que teve uma herança de domínio temporal, né? O período helenístico ele se caracterizou pelo desenrolar da cultura e da filosofia. Tanto é, né, que apesar deles dominarem durante um período tão pequeno, a língua grega acabou sendo a língua universal de todo esse tempo. E isso foi muito importante, por isso que eu falei, né? Os reinos dos homens, eles podem tentar fazer conspirações, mas o Senhor ri dessas conspirações, porque Ele vai usar cada uma dessas circunstâncias para a expansão do reino dEle. Vamos lembrar que nessa época não tinha Google, né? Nessa época não tinha tradução. Hoje, se a gente for viajar para a Arábia Saudita, eu posso não falar uma palavra de árabe. Eu posso viajar para o Irã, eu posso não falar uma palavra de persa. Mas se eu escrever no Google lá o que eu estou querendo, eu ponho lá para traduzir, o amigo lá lê do outro lado e a gente vai se comunicando. Nessa época não havia essa tecnologia. Ou seja, para alguém conseguir andar por diferentes lugares pregando a palavra de Deus, precisaria falar milhões de línguas. O que também era humanamente impossível, por mais que uma pessoa possa dominar 5, 6, 7 línguas, mas naquela época isso era impossível, né? Falar dezenas e dezenas de línguas. À medida que os gregos estabelecem esse domínio cultural e eles permeiam o mundo inteiro com a linguagem grega, há a possibilidade de uma só pessoa poder pregar em diferentes lugares falando uma única linguagem. Então, o Senhor usou essa característica do domínio grego para fazer com que a expansão do reino de Deus acontecesse. Porque não houvesse o mundo passado por esse período, ainda que breve, né, não houvesse o mundo inteiro, né, tendo passado por esse domínio, Paulo não conseguiria alcançar tantas pessoas, né? O hebraico só era falado em Israel, e inclusive num pedaço muito pequeno, né, de Jerusalém. Tanto é que a própria linguagem que Jesus utilizava, né, que era o aramaico, era uma mistura do hebraico antigo com a própria língua grega. Por quê? Porque o grego, de fato, era a língua que todo mundo falava. E isso foi muito importante para a expansão do reino de Deus. Mas, né, ainda que, né, o reino de Deus tivesse sido impulsionado e catapultado por esse período, né, houveram também outras características da filosofia humana que foram deturpadas nessa época.
né? Antes de falar delas, né, também é importante falar que foi um período de avanço na ciência, né? Por conta do período grego, o povo avançou na medicina, na matemática, isso melhorou, né, a questão da tecnologia, a questão das construções, das edificações, né? E isso foi também uma ferramenta, né, do desenrolar dessa cultura, né, que os gregos trouxeram, né, e fez com que, de fato, a sua marca cultural fosse facilmente, né, conquistada por todos os lugares nos quais eles dominaram. Mas chega, né, o elemento da filosofia. O elemento da filosofia, irmãos, ele é algo que nós devemos entender, né, como a base do pensamento ocidental, né? O elemento da filosofia grega, ele é a base da nossa cultura, só que muitos desses elementos, eles são radicalmente contrários, né, à palavra de Deus. E é claro, né, hoje, né, uma pessoa pode, né, estudar, existe farta literatura sobre isso, mas eu quero destacar 3 pontos, né, do elemento filosófico grego que marcam o mundo e marcam as nossas vidas, né, até os dias de hoje. E aí eu coloquei 3 características, né? O primeiro é o estoicismo, né? Vale lembrar que o povo oriental, para o qual a Bíblia, né, o Antigo Testamento foi originalmente escrito, ele é um povo de uma característica de pensamento muito diferente da nossa. Tanto é, né, que os homens e mulheres do Extremo Oriente, eles são marcados por uma característica, né, de abnegação e de força de trabalho muito grande, né, enquanto, né, o mundo ocidental ele é marcado por né, aquilo que a filosofia principalmente, né, mais nova chama de laissez-faire, né, que é essa busca, né, pelos prazeres. E isso vem de uma raiz grega, né, que é o estoicismo, que é a busca, em primeiro lugar, pela felicidade humana. E isso é associado, né, com outra marca cultural, que é o epicurismo, que é o domínio dos prazeres. E entre esses prazeres, né, certamente estava, né, uma marca, né, do período helenístico, que são as distorções sexuais. Né, a gente sabe, a história nos mostra, né, que essa foi uma época de uma distorção da família muito grande, né, uma distorção, né, da prática, né, não só do homossexualismo, mas uma prática também do adultério, uma prática também do próprio incesto. Eram características culturais que eram consideradas absolutamente comuns naquela época e certamente marcam, né, os nossos dias até, né, os dias de hoje. E aí uma última marca do elemento filosófico grego, né, que perdura ainda sobre nós, é o ceticismo. Né, a gente usa a palavra cético, né, com a pessoa desconfiada e tal, mas bem da verdade é que isso, né, é um elemento filosófico muito maior do que somente esse uso que a gente faz da palavra. Né? Mas ele fala sobre o relativismo cultural, essa questão de você, né, ter uma filosofia da desconfiança. E isso faz com que tudo seja muito fluido, cada um possa ter a sua verdade. Né? Esse é um elemento cultural que ele perdura até os dias de hoje. Né? E ele marca, né, a sociedade a ponto de dizer assim, não, isso aí pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Né? E esse certamente é uma coisa que se defronta de maneira profunda com a palavra de Deus. Porque, né, a gente aprende, né, na palavra de Deus, onde o Senhor fala assim, eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. A Bíblia fala que o Senhor é o caminho até Deus, né? E a Bíblia fala mais, né? O caminho, a verdade e a vida. Né? Isso é, né, um confronto enorme, né, contra esse elemento cultural grego, né, que perdura, né, os séculos, e ele com certeza, né, tanto é que a religião romana, né, a gente vê, né, a idolatria nos tempos de Jesus, e a gente pensa, não, mas você está falando da Grécia, Marcelo, mas a religião romana, na verdade, ela é o Ctrl-C, Ctrl-V, né, da religião grega. Os deuses romanos, eles são, na verdade, só os deuses gregos com outros nomes, né, com os nomes traduzidos para a língua latina. Então, né, esse período helenístico, ele marcou, de fato, a humanidade, né, de uma maneira muito incrível, né, na língua, na literatura, na filosofia, né, e essa marca ela existe até os dias de hoje. Enfim, vamos falar agora dos reis macabeus, vamos falar agora desse período quando Israel ficou independente. Como eu tinha dito, né, depois da morte de Alexandre Magno, de Alexandre o Grande, né, o reino da Grécia ele acaba se subdividindo nesses 3 estados maiores, né, o estado oriental,
o Estado sírio, né, e o Estado egípcio, ou o Estado africano. E esses governadores, né, desses estados gregos, eles acabam, né, lutando entre si durante vários anos e décadas. E Jerusalém acaba, né, por hora ficando sob o domínio egípcio, por hora ficando sob o domínio sírio, né, que são esses governadores gregos que guerreiam entre si, até que finalmente o povo de Israel fica independente durante 100 anos, principalmente no ano de 167 a.C. Mas eu queria entrar em um pouco mais de detalhe, né, sobre o período macabeu, sobre os reis macabeus. Essa passagem também é contada em um pouco mais de detalhe, né, nos livros que estão na Bíblia católica, mas não estão na Bíblia protestante, né, os livros de 1º e 2º Macabeus, mas fazem parte também da tradição judaica, e a gente vai falar disso em um pouco mais de detalhe. Vale lembrar que no ano de 160, ano de 170 a.C., né, como eu já tinha antecipado, o povo de Israel sofre a mais dura perseguição que se tinha notícia, né? Um dos governadores desses subdistritos gregos, né, o governador que é chamado de governador Seleucida, eu não vou, né, encher os irmãos aí de nomenclaturas, mas era esse domínio sírio dos estados gregos. Ele promove uma guerra cultural contra os judeus, como eu tinha mencionado. Eles instituíram, né, o culto a Zeus dentro do Templo de Jerusalém, e o judaísmo como prática religiosa é oficialmente proibido. E isso, né, obviamente, causa uma revolta em Israel, né? E o povo está sob um jugo muito forte, né? Sacrifícios de porcos sendo feitos no Templo de Jerusalém, né? O povo proibido de ler as Escrituras, de ler a Torá, e aí se levanta, né, o sumo sacerdote da época. O sumo sacerdote da época tinha o nome de Matatias, e ele promove uma rebelião, né? Enquanto ele está vendo ali o templo ser profanado, né, eles sacam as espadas e eles começam a matar todos aqueles oficiais gregos que estavam fazendo aquelas atrocidades e profanando o templo do Senhor. Quando eles fazem, né, essa matança, então, né, o sumo sacerdote Matatias, ele causa essa revolta, obviamente ele seria, né, naturalmente esmagado, né, em questão de dias pelo governador sírio. E aí, né, temendo esse massacre, ele chama todos aqueles que são fiéis à Torá para fugirem para as montanhas. E fugindo para as montanhas, eles formam uma guerrilha. Esse povo, né, é chamado de os Macabeus. Né? Macabeus é uma palavra ali, né, da língua hebraica que significa o martelo. Né? Eles se denominavam aqueles que iriam fazer a limpeza, eles iriam martelar todos aqueles que tinham profanado o templo. Eles assim se denominam e eles promovem ali, né, essa matança até que finalmente formam uma guerrilha. Como eu mencionei, né, os governadores gregos, eles tentam reconquistar Jerusalém, mas esse povo começa a se fortalecer com essa prática da guerrilha. E eles perduram um pouquinho de tempo, e nessa época o exército do governo sírio, do sub-reino da Grécia, estava um pouco mais enfraquecido, e até que finalmente, né, o filho de Matatias, que era o oficial do exército, chamado Judas Macabeu, ele consegue né, garantir a independência de Jerusalém e desse pequeno pedaço de Judá, né, que era as cidades de Samaria para baixo, ou seja, mais ou menos o domínio que a gente vê ali de Salomão, quando o reino é dividido entre norte e sul, mais ou menos eles conseguem garantir a independência do reino do sul de Israel. Quando eles fazem, né, essa independência, eles promovem a rededicação do templo. Né? Eles limpam o templo de Israel dessas impurezas que haviam sido feitas, né, pelo governador sírio, né, chamado Antíoco, e eles fazem a rededicação
do templo, né? Vale lembrar que Judas Macabeu, ele era filho do sumo sacerdote, ou seja, ele também estava na linhagem dos sacerdotes. E tendo essa, né, autoridade, ele faz, né, a rededicação do templo, ele se constitui mais ou menos como um juiz, né? A gente lembra ali do livro de Juízes do Antigo Testamento, onde, né, a figura do governador militar e a figura do sacerdote acabam se confundindo, e é mais ou menos isso que acontece nessa época, né? Essa guerra, né, dos macabeus contra os gregos, ela é caracterizada por alguns milagres, né? A gente, né, lê, né, no livro de Macabeus ali a realização de alguns milagres, né? Um desses milagres, ele acontece porque o azeite que fazia a celebração, o azeite que fazia a iluminação do templo, ele acaba. E aí, à medida que os dias passam, né, a mesma quantidade de azeite ela começa a ser multiplicada. E é por conta exatamente desse milagre que acontece que o povo de Israel celebra até hoje um feriado chamado Hanukkah. Talvez muitos de vocês já tenham, né, visto, principalmente, né, quando você vai no shopping, não sei se você vai no shopping na época de Natal, tem um Papai Noel de um lado e tem um candelabro do outro, né? Eu não sei se vocês já repararam, né? Pelo menos nos shoppings aqui da Grande São Paulo, né, onde tem uma comunidade judaica maior, você vai ver que no Natal sempre vai ter um Papai Noel de um lado e vai ter um candelabro do outro. Por quê? Porque mais ou menos na época do Natal que é celebrado o feriado de Hanukkah. E o que esse feriado representa, né? Esse feriado ele representa justamente a festa de dedicação do templo, quando ele é limpo, né, dessas atrocidades feitas por Antíoco, em que os porcos haviam sido sacrificados, né? Eles tiram esses elementos impuros e eles limpam o templo, e o azeite que iluminava o templo ele é multiplicado. Então, esse feriado ele significa a festa das luzes, né? As luzes que limpam o templo das impurezas, e também, né, o milagre da multiplicação do azeite que é realizado nessa dedicação. Por que isso, irmãos, é importante para nós entendermos, né, a vinda de Jesus? Porque os reis macabeus, eles eram a descendência direta do sumo sacerdote. Eles eram os governadores de Israel em 160 a.C. e eles eram também os sumos sacerdotes. A linhagem que vem ali, ela é uma linhagem daqueles que dominavam o povo, né, intelectualmente, espiritualmente. Então, quando Jesus nasce, né, a gente vê um novo tipo de governo, que é o domínio romano. E o que acontece na transição entre o período dos macabeus e o período romano? O que acontece, a gente vai ver aqui, que é a grande perseguição do rei Herodes, né? Qual que é o link aqui, né, entre os macabeus e os romanos, né? Essa época, né, que precede a vinda de Jesus, ela é a época de mais agressiva perseguição aos valores judaicos que se tem conhecimento. Eu não vou me repetir aqui, essa primeira parte aqui é justamente a perseguição do rei Antíoco, né, que faz com que os porcos sejam sacrificados no templo e, consequentemente, promove, né, a conquista e a independência de Israel sobre o período macabeu. Só que acontece que em 60 antes de Cristo, a Judéia ela acaba caindo para um governo um pouco maior que acaba surgindo nessa época, né? Os romanos eles já existiam nesses idos de 160 a.C., mas, né, o seu governo, o governo dos romanos, ele estava concentrado, né, na região da Itália e na região de Cartago, que era, né, o norte da África, ali, aquela parte da África que mais ou menos encosta no sul da Itália, onde mais ou menos hoje, né, para todos que, né, tem um pouco mais do mapa na cabeça, a parte ali da Tunísia, é a parte da Argélia, que é um cantinho ali da África particularmente importante. Mas, nessa época, os romanos eles começam a ganhar território, né? Os romanos conquistam o norte da África, e aí eles conquistam os gregos, e quando eles conquistam os gregos, né, esses 3 governadores gregos, né, que durante algum tempo dominaram Israel, começam a rapidamente cair. E aí a Itália
né, os romanos dominam, né, onde hoje está mais ou menos a Turquia, né, aí eles dominam a Grécia, aí eles entram no Oriente Médio, cai o Egito do domínio romano, e aí finalmente em 60 depois de Cristo cai a própria Judéia, cai a própria Jerusalém. E o que acontece nesse período? Né, os romanos inteligentemente, eles não tinham a característica de colocar governadores romanos sobre essas terras distantes. Eles colocavam governadores mais ou menos daquela região para fazer o seu governo local sobre essas regiões conquistadas. Mas também não era interessante para os romanos, dada a característica forte da identidade cultural judaica, não era, né, uma estratégia inteligente colocar um governador macabeu, né, sobre o povo de Israel. Afinal de contas, esses governadores eles eram a linhagem do sumo sacerdote. Então, você colocaria, né, jamais, em primeiro lugar, eles aceitariam ficar sobre o governo estrangeiro, mas também, né, você colocar um governador macabeu para dominar a região de Israel, você poderia colocar potencialmente, né, um inimigo dos valores romanos sobre o governo do povo de Deus. Então, o que os romanos fazem? Eles trazem o antigo inimigo, né, do povo, que eram os edomitas. Né? Os edomitas, né, aqueles que lembram um pouco mais do Antigo Testamento, eles vão se lembrar que eram, né, os descendentes ali de Edom, que ficaram meio pendentes ali no sul de Israel e nunca tinham sido nem conquistados nem aculturados. Eles eram a famosa pedra de tropeço, né? Sempre que Israel pisava na bola, vinham os edomitas e causavam ali algum constrangimento para o povo de Israel. Isso acontece nos idos de Juízes, isso acontece nos idos dos reis. E essa turma sempre esteve por ali. Só que no período macabeu, os edomitas, eles são forçados a se converterem ao judaísmo. Então, os idumeus, ou os descendentes de Edom, eles acabam se convertendo forçadamente. Eles praticam a circuncisão e eles, né, adotam a identidade judaica, mas, obviamente, isso era uma forçação de barra. Eles não tinham, né, se convertido em seu coração, mas somente pela força. E aí os romanos veem uma estratégia inteligente. Falam assim, ao invés de nomear um governador local macabeu, eles nomeiam um governador local idumeu. E aí, né, o filho de um político local era esse tal de Herodes, né, o governador do reino da Judéia, né, que ele percorre desde os anos mais ou menos 40 a.C. até o nascimento do nosso Senhor. E qual que é a prática de Herodes, né, que faz com que, né, o povo de Israel se estabelecesse como o ficou na época de Jesus? Né, o rei Herodes, ele era um rei, né, conhecido pelas atrocidades morais que ele praticava. Mas ao mesmo tempo que ele promovia atrocidades morais, ele era muito hábil politicamente. Ele conseguiu um apoio forte dentre os romanos. Ele tinha mais ou menos uma simpatia dos judeus, porque ele era convertido ao judaísmo, embora não fosse, né, um judeu de origem. Mas Herodes faz uma coisa politicamente muito inteligente, né, mas apenas pensando no seu domínio. Ele casa com a filha dos descendentes macabeus. Né? Herodes casa com uma mulher chamada Mariana, que era a descendência direta dos macabeus. Só que no auge dessas atrocidades, quando ele percebe que talvez entre os seus próprios descendentes ele pudesse encontrar alguma resistência política, ele começa a promover uma série de assassinatos para conseguir consolidar o seu poder. Essa prática, né, de políticos assassinando seus inimigos era muito comum, né, nos tempos romanos. Né? Tanto é que a gente vai ver, né, vários na história, embora a gente não vá comentar aqui, vários governadores e imperadores romanos, né, assassinam os seus antecessores ou assassinam membros da sua própria família. Com Herodes não foi muito diferente.
Apesar de Herodes casar com uma mulher macabeia, ele decide usar a sua influência sobre o povo judeu para assassinar todos os macabeus. Ou seja, mesmo casando com uma descendente do sumo sacerdote, ele promove um extermínio da família de sua própria esposa, inclusive matando, né, ao longo da sua vida a sua própria esposa e os seus próprios filhos. Até que finalmente ele toma uma outra esposa, né, cujos descendentes vão ser os próximos governadores da Judéia e vão percorrer todo o período do Novo Testamento. A gente vai comentar muito rapidamente isso daqui a pouquinho. E por que isso é relevante para entender o período da época de Jesus? Porque nos últimos 50 anos, né, a gente não lê esse relato na Bíblia, mas nos últimos 50 anos, antes do nascimento de Jesus, toda a linhagem dos sumos sacerdotes havia sido exterminada pelo próprio governador romano. E isso faz com que o povo dessa época tenha uma sensação de briga pela sua identidade muito, muito forte, mais do que em qualquer outra época. Herodes, ele mata os sumos sacerdotes. Herodes, ele institui, né, sumos sacerdotes fora da sua linhagem, né, genealógica. Afinal de contas, ele havia, né, casado com uma descendente dos sacerdotes que ele também assassina, né, ele assassina a sua própria esposa. E isso faz com que o povo estivesse, naquele momento, sem uma referência clara de direção teológica, de direção espiritual. Então, era um período de alta revolta contra, né, o domínio romano, né, por conta das atrocidades que o rei Herodes praticava. Era uma época de falta de direção espiritual, porque os sumos sacerdotes todos tinham sido mortos. E o povo está à deriva, esperando uma grande salvação. O povo está à deriva, esperando um possível enviado do Senhor. Então havia uma expectativa do povo de que Deus fosse fazer algo. Tamanha a perseguição que os israelitas estavam sofrendo durante esse período. E a gente vai ver ali, no início dos evangelhos, né, nos primeiros capítulos dos evangelhos, que isso chega até a época de Jesus. Tanto é que Herodes, mesmo já estando bem idoso, no alto dos seus 60, 70 anos, quando ele ouve falar, né, da vinda dos reis magos para adorar o rei dos judeus, o que ele faz? Né? Uma das últimas práticas da sua vida foi uma das maiores atrocidades que ele fez na sua própria vida, embora é difícil concorrer, né, com assassinar sua própria esposa e seus próprios filhos. Mas ele mata todas as crianças de Belém. Por quê? Porque ele tinha ouvido falar, né, que o rei dos judeus havia nascido em Belém. Mas é claro que, né, José é alertado pelo Senhor em um sonho e ele acaba fugindo dali, né, antes desse grande extermínio. Enfim, os israelitas estão sofrendo. Os israelitas, eles acabam passando, como eu falei, né, o maior período de perseguição, né, comparável até às atrocidades, né, de Hitler na Segunda Guerra Mundial. E isso é finalizado, né, esse já, né, pós o relato dos testamentos, em 60 depois de Cristo, onde os judeus se revoltam e se recusam a oferecer sacrifício, né, ao imperador romano. E aí, finalmente, né, depois dos idos, né, dos imperadores Nero, finalmente o povo de Israel é massacrado de uma maneira, né, drástica nos anos 70 depois de Cristo, e todo o Israel é destruído e os judeus acabam se dispersando, né, por todo o mundo, fugindo dessa grande perseguição, e eles acabam saindo da sua própria terra, voltando apenas, né, para o território da Judéia, para o território da Palestina, só depois da Segunda Guerra Mundial. Então são, né, quase 2 milênios aí, onde o povo de Israel acaba sofrendo essa perseguição que os leva a abandonar a sua própria terra natal. E aí, finalmente, chegamos na Palestina nos tempos de Jesus. Agora, entendido um pouco esses acontecimentos históricos, né, como eu falei hoje, foi muitas datas, muitos nomes, muitas civilizações, mas entendendo um pouco essa herança histórica do período interbíblico, a gente pode entender melhor quem eram esses grupos,
desses homens onde Israel se caracterizava, né, nos quais Israel se dividia no próprio período interbíblico. Então a gente vai ver ali, né, o primeiro grupo que era, né, muito confrontado por Jesus, que eram os fariseus. Né, fariseu, na palavra, né, aramaica, significa aqueles que eram separados, né, os santos, os separados. Não, uma palavra, né, bonita, né, que mostra aqueles que estavam buscando se santificar, o que é uma coisa muito boa. Mas acontece que Jesus não critica a sua busca pela santidade, né, muito pelo contrário. Jesus, ele mostra que os fariseus tinham um problema. O problema não era a sua busca pela santidade. Ele fala assim, que o povo deveria, inclusive, né, louvar essa característica. Né? Tem uma passagem muito marcante, quando Jesus usa um exemplo, né, sobre o dízimo, e ele fala assim, que os fariseus, eles davam os dízimos até das pequenas ervinhas, né? Eles separavam ali as folhinhas para dar o dízimo dessas folhinhas. E aí Jesus fala o seguinte, olha, vocês são louvados por Deus por essas coisas, mas o problema é o que está no vosso coração. O problema não é a prática religiosa, não é a observância rigorosa, né, dos detalhes da lei. O problema era que isso era muito bonito da boca para fora, mas da boca para dentro. O povo estava contaminado, né, pela vontade de ser visto. Por dentro o povo estava contaminado, né, por uma hipocrisia. Eles demonstravam algo que eles não viviam com valores internos, não viviam em seu coração. E ele fala assim, vocês abandonaram os princípios mais importantes da lei, né, a fé, o amor, né, os valores internos que o Senhor espera de vocês. E aí Jesus começa a comprar uma briga já com esse primeiro grupo. Né? Os fariseus, eles eram associados aos macabeus. Os fariseus eram aqueles que tinham se aliançado alguns anos antes com a linhagem dos sumos sacerdotes macabeus que haviam sido exterminados pelos romanos. Então, eles eram um grupo que era líder do povo, eles eram um grupo patriota, eles eram um grupo que tinha sede de independência. Eles eram religiosos, com certeza, eles estavam associados aos escribas, com certeza, mas agora, entendendo melhor aquilo que acontece no período macabeu, a gente consegue entender por que os fariseus eles tinham tanto ódio contra os romanos. Não era somente por conta do domínio, né, militar que os romanos haviam exercido, mas era porque, por conta do governo de Herodes, toda a linhagem dos sumos sacerdotes havia sido, né, assassinada. Era por conta, né, desse período, Herodes foi um cara que fez grandes edificações, construções, né, em Israel na época do seu governo. Né? Uma das grandes construções que ele fez foi o próprio templo. Né? Herodes tinha o objetivo de conquistar a simpatia dos fariseus. Então, o que Herodes faz, né, para conquistar a simpatia dos fariseus? O templo estava meio caindo aos pedaços. Né? O templo de Zorobabel, que é o templo que é reedificado lá nos idos de Esdras e Neemias. E Herodes ele dá um up no templo, ele dá uma repaginada, ele constrói, ele faz algumas construções. Tanto é que Jesus, né, ele cita, né, numa passagem muito famosa, onde ele fala assim, olha só esse grande templo, né? Ele fala assim, nenhuma pedra sobre pedra, né, vai ficar preservada daqui. E aí os judeus falam assim, meu Deus, quem é você, né, que está dizendo que não vai durar pedra sobre pedra desse templo? Porque era um templo muito bonito, era um templo muito vistoso. Né? Esses eram os fariseus. Outro grupo, né, que Jesus se confronta são os saduceus. Os saduceus eram um grupo conservador, era o grupo da alta sociedade, né, financeira de Israel daquela época, que eles eram apreciadores da cultura greco-romana. Eles eram judeus, mas eles estavam aculturados. Eles tinham a cultura desse mundo, eles tinham, né, a observância e o desejo de viver naquela sociedade e aproveitar das benesses financeiras e intelectuais que o domínio romano trazia. Então, eles tinham uma outra cabeça, né? Eles eram totalmente diferentes dos fariseus. Só que Jesus, ao confrontar o desejo dessas pessoas de buscarem o reino nessa vida, Jesus acaba brigando com elas também. Então, Jesus, né, ele não consegue ali garantir
né, bons olhos dos fariseus, porque os fariseus, né, ficam com inveja, né, da forma e da autoridade com que Jesus, né, ensina as palavras de Deus, e os saduceus ficam com raiva de Jesus, porque Jesus combate, né, o desejo dos saduceus de construir um reino com as coisas desse mundo. E aí haviam outros grupos ali, né? Os zelotes eram um grupo mais radical que desejava, né, a resistência armada contra os próprios dominadores, e a gente vai ver, né, alguns grupos de discípulos vindo desses grupos, e a gente havia um outro grupo importante, que eram os essênios, que eles estavam isolados em comunidades mais monásticas, em comunidades isoladas, esperando pelo reino de Deus, só que, né, de uma forma pouco inteligente, né? Eles haviam se isolado em mosteiros, e o próprio Senhor havia nos ensinado, e ele deixa isso muito claro, né, na oração sacerdotal, quando ele fala assim: eu não quero que vocês não são desse mundo, mas vocês estão nesse mundo. Nós não somos do mundo, mas nós devemos ser influenciadores no mundo, sal da terra, luz no mundo e luz para o mundo, né? A Bíblia nos coloca o povo de Deus como luzeiro para o mundo, né? A Bíblia nunca nos ensina a nos isolarmos, mas era uma prática que esses grupos haviam e faziam. Havia outros grupos menores, né? A Bíblia fala sobre os publicanos, né, que eram aqueles que eram funcionários públicos romanos, né, próprios judeus, mas que, né, haviam se associado aos romanos para a cobrança de impostos e para a burocracia romana, né? Zaqueu, por exemplo, é um exemplo disso, né? E havia, né, o povo pobre, muitas vezes chamado pelos fariseus de pecadores, né? Então, os fariseus, eles reclamavam que Jesus andava, né, com os publicanos e os pecadores, né? E a gente, entendendo um pouco mais essa dinâmica, né, do povo, consegue compreender um pouco esse contexto, né, sobre o qual Jesus veio. Só que a mensagem final aqui, né, e mais importante, aqui a gente encerra, né, a nossa aula de hoje, encerra também, né, o período interbíblico, é para falar que Jesus veio na hora certa. E essa é a mensagem, né, para cada um de nós, né, para cada um daquilo que nós estamos vivendo, para cada uma das nossas angústias, para cada um dos nossos problemas e para cada uma das nossas necessidades. Jesus sempre vem na hora certa. Jesus, ele nunca vai se atrasar, e Jesus, ele nunca vai se adiantar também. Às vezes a gente quer que Jesus chegue antecipadamente, mas Jesus, ele chega na hora certa, né? Ele marcou um compromisso com você às 8 horas, ele vai chegar às 8 horas. Ele não vai chegar às 7h59, ele não vai chegar às 8h01. Muitas vezes a gente está ansioso, né, para que Jesus chegue antes, mas ele vem na hora certa. Por quê? Porque na hora certa ele vai construir o seu reino da forma precisa. 2000 anos depois de Abraão, né, a cultura judaica havia sofrido muitos embates. O povo de Israel havia sofrido múltiplas perseguições. E a gente falou de várias delas. Mas o povo foi se preservando. O povo foi se preservando. A cultura judaica, ela é tão forte. Você pode tentar matar o judeu de tudo que é forma. E o diabo tentou matar o judeu de tudo que é forma. Mas a cultura judaica se preserva até hoje, né? É muito belo, de certa forma, ver, né, como essas tradições boas, né, são preservadas. Isso é uma coisa que a palavra de Deus louva, né? O problema, né, enfim, a gente pode discutir outras coisas, mas, né, a cultura se preservou. Mas Jesus, ele veio na hora certa, né? Jesus veio num período, por exemplo, onde a política permitiu com que a palavra de Deus fosse pregada. Eu já falei isso um pouco sobre a questão da língua, né, da cultura grega, mas também é importante falar que essa época prévia da vinda de Jesus foi uma época de muitas guerras. E quando os romanos, eles chegam, eles trazem aquilo que é chamado de Pax Romana, que é um período de paz. E esse período de paz é muito importante, por quê? Porque no deslocamento das cidades, né, as pessoas poderiam ser assassinadas, poderiam sofrer, né, assaltos, salteadores, né, poderiam sofrer nas mãos de mercenários, mas quando os romanos trazem paz para a humanidade, no preceito pelo menos, né, do poderio militar, isso permite o deslocamento das pessoas. Ao mesmo tempo, os romanos, eles favorecem a constituição da infraestrutura. Todo mundo conhece aquele velho ditado, né, que todos os caminhos levam a Roma.
E isso é um ditado, por quê? Porque os romanos eles tinham o objetivo de construir muitas estradas. Eles tinham o objetivo de construir e edificar a infraestrutura, né, para a integração das diferentes localidades nos quais eles dominavam. E isso foi grandemente usado pelo Senhor. Por quê? Porque se Jesus viesse 50 anos antes, essa paz que permitiu o crescimento do Evangelho, essa infraestrutura que permitiu o deslocamento de Paulo e dos outros missionários, né, indo de cidade em cidade, pregando a palavra de Deus, também não teria acontecido. Né? Os fatores religiosos, né, que precederam essa época, não fosse essa dispersão de alguns judeus por conta dessa intensa perseguição que havia acontecido nos idos, né, de Antíoco, nos idos de Herodes, os judeus não teriam se dispersado por alguns lugares e não teriam estabelecido as suas casas de oração, as suas sinagogas. Lugares onde, em primeiro lugar, Paulo chegava para pregar a mensagem. Lugares onde Jesus também, né, andando pelas cidades de Israel, ele lia a palavra e ele declarava que era chegado o reino de Deus. Então, todos os fatores que precederam a vinda de Jesus favoreceram a edificação do seu reino. Como nós lemos nesse salmo, né? O reino dos homens, ele pode tentar conspirar. O reino dos homens pode tentar, né, provocar o mal ou provocar algum tipo de constrangimento para os cristãos e para o reino de Deus. Mas lá do alto, o Senhor ri dessas conspirações e ele vai usando, né, cada um desses fatores, né, sociais, intelectuais, sanitários. Ele vai usando esses fatores políticos, ele vai usando esses fatores temporais, né, para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido. Não que o reino de Deus ele concirna sobre as coisas desse mundo, mas sim porque o reino dele ele foi estabelecido para sempre. Sim, porque o reino de Deus ele vai prevalecer sobre todas as estratégias de Satanás de confrontar a igreja. Sim, porque o reino de Deus ele vai prevalecer porque o Senhor já venceu a Satanás. O Senhor já venceu, né, o diabo. O Senhor já venceu na cruz e ele já trouxe, né, vitória e bênção sobre o reino espiritual, né? Bênçãos que estão acessíveis para nós, né? Contanto que nós permaneçamos firmes e nós santifiquemos a palavra e nós permaneçamos, né, nos caminhos e nas trilhas que o Senhor trouxe para nós, né? E aí, obviamente, isso conclui, né, com o nascimento de Jesus. A gente vê o ministério de Jesus, né, sendo estabelecido. A gente vai ver, né, os filhos de Herodes tentando, né, matar João Batista e levando à morte de João Batista. A gente vai ver os netos de Herodes, né, julgando Paulo. Mas mesmo assim o reino de Deus ele é estabelecido, né, em situação em situação, até que finalmente cheguemos aos nossos dias e a gente possa conclamar, né, do Senhor é a vitória. E tudo aquilo que o diabo intentar contra o reino dos filhos de Deus, né, ele já perdeu, porque a vitória já foi declarada na cruz para nós. Então, que Deus abençoe você, que você seja inspirado, e eu espero, né, que o agregar, né, do conhecimento histórico sobre aquilo que aconteceu durante o período interbíblico possa facilitar a sua interpretação do Antigo Testamento e a sua interpretação, né, do reino de Israel, pelo qual Jesus andou, né, e andou todos os dias da sua vida até consumar a morte na cruz e a construção do reino de Deus. Então é isso, queridos, espero que vocês tenham aproveitado aí essas aulas do período interbíblico, que Deus abençoe você e a gente volta a se encontrar aí nas próximas aulas. Deus abençoe em nome de Jesus.